Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vamos lá para mais uma aula, né? Bismarck, 22 de maio. Vamos fechar, né, a parte de Revolução Francesa, começar na Era Napoleônica, né, os pontos mais importantes desse período, né, napoleônico. Não tem tantos detalhes, né, como a Revolução Francesa, mas o momento em que Napoleão, né, fica no poder na França é muito importante para a gente compreender os desdobramentos disso, tanto na América, né, de maneira geral, o que seria chamado de América Espanhola até então, né, e também o próprio Brasil, né, os impactos, né, das medidas e das atitudes tomadas pelo Napoleão, que, na verdade, inicia um governo pós-Revolução Francesa, consolidando os ideais da burguesia, porém se coloca autoritário durante o processo, né? A fase do consulado, né, que é a primeira fase pós-Revolução Francesa, Napoleão governa com mais 2 cônsules, né? E depois desse processo, Napoleão dá um golpe, né, e assume sozinho o poder. Ele era o primeiro cônsul e acaba, na verdade, ficando no poder, né? Aí, a partir desse momento, né, o Napoleão começa um processo de expansão da França, né? Ele quer, na verdade, fazer da França um grande império. E quem, na verdade, poderia impedir, né, os planos de Napoleão seria a Inglaterra, que já vivia um processo de industrialização, né, e de, inclusive, domínio de boa parte do mercado consumidor, tanto na Europa quanto nas Américas, né? Então, para Napoleão, na verdade, disputar essa hegemonia com a Inglaterra, seria necessário bloqueá-la, né? E a partir daí vem a imposição, que é, na verdade, uma imposição via ameaça militar, né? Ameaça de invasão dos países que não concordassem em bloquear ou estabelecer um bloqueio de comércio com a Inglaterra. Porém, praticamente todos os países, tanto da Europa, né, quanto os países ou as colônias, né, da América, estabeleciam comércio com a Inglaterra ou eram dependentes economicamente, né, dos produtos, dos acordos. O Brasil era um desses. Então, era muito difícil, por exemplo, Espanha ou Portugal, né, aderirem ao bloqueio. Né, e sabiam que, não aderindo ao bloqueio, seriam invadidos por Napoleão. E foi exatamente o que ocorreu. Além disso, vamos destacar também o Código Civil Napoleônico, né? Logo no início, ali no período da virada do consulado para o Império, o Napoleão aprova esse Código Civil Napoleônico, que vai aí permitir à burguesia alguns de suas ideias, né, de suas vontades, seus desejos sendo atendidos, com algumas restrições, né? Vamos então, vou aqui compartilhar com vocês o PowerPoint para a gente poder falar um pouquinho desse período, tá? Então, nós temos aqui a virada, né, pós-Revolução Francesa, cujos girondinos, né, estavam aí na fase do diretório, não sei se vocês estão lembrados, né? Foi a última fase da Revolução Francesa. Porém, era uma fase ainda muito conturbada, né? A própria burguesia ela tinha muito medo de possíveis invasores, né? Possíveis invasores, por exemplo, o Império Austro-Húngaro, né? Era uma questão aí para Sacro Império Romano Germânico, perdão. Para a França, né? Eles tinham muito medo disso. E aí, na verdade, dar esse poder, né, uma fase do consulado seria
uma tentativa de colocar militares no poder, né, e tentar proteger a França desses inimigos. Essa era a verdade. Então, o golpe, né, contra o diretório foi dado em 18, né, de Brumário, né, o 9 de novembro, na verdade, era um calendário diferenciado, e Bonaparte está à frente, né, dessa empreitada. Essa fase do consulado dura pouco tempo, né, dura aí uns 5 anos, de 1799 a 1804. Nela, o Napoleão tornou-se um desses 3 cônsules, era o primeiro cônsul, né? E acabou concentrando o poder todo nas mãos dele mesmo, né? E, internamente, o objetivo dessa fase era organizar a França, né, pós-Revolução Francesa, consolidar a burguesia, suas instituições, né, criar uma estabilidade para o país, certo? No plano econômico, há uma criação de um banco, né, um banco central para a França, que seria controlado pelo Estado, e o Estado, então, tentaria estabilizar a moeda, tá? Esse banco, ele financiaria a industrialização na França, que, na verdade, ainda vivenciava resquícios do feudalismo, né? Durante a Revolução Francesa, há um momento de tentativa de industrialização da França. E a intenção aí de uma burguesia ascendente de investir nisso. Porém, o Estado precisava apoiar essa burguesia nesse processo. E isso se dá, né, através do governo napoleônico. Então, é instaurado, né, um Código Civil Napoleônico, que é muito importante, inclusive, inspiração para outros códigos civis, né, para outras constituições aí pelo mundo. Isso se dá em 1804. Então, vamos destacar algumas questões, né? A questão da liberdade individual, né, da liberdade de trabalho, da liberdade de pensamento, né, liberdade de consciência, um Estado leigo, né, ou laico, né, a igualdade perante a lei, a educação profissionalizante, né, também é um outro ponto importante aqui, porque ele pensava muito nesse processo de industrialização, né, e seria interessante que o Estado investisse nessa educação profissionalizante pró-indústria, né, garantindo mão de obra para essa indústria. Igualdade, né, perante a lei e direito à propriedade privada. Interessante porque são vários elementos que já existem, por exemplo, na Magna Carta, lá da Inglaterra, né, desde algum tempo. E vai ser importante aí para vocês resolverem uma questão do nosso material, inclusive. O Código não garantia direitos ao trabalho assalariado, proíbe greves e organizações de trabalhadores, o que faz a gente pensar que é um código civil para burgueses, né? Ele não está, na verdade, muito voltado para a classe trabalhadora, né? Ou para os operários, trabalhadores urbanos. Por isso que a gente diz que a Revolução Francesa, de fato, ela se consolida após, né, como uma revolução burguesa, né? Ela não é uma revolução para todos. Há quem questione, inclusive, o nome revolução, né? Isso é um ponto importante para a gente destacar. Essa fase do Império, né, não tem a ver, como a gente chama de Império, mas não tem a ver com as monarquias que a gente conhece, né, ou conheceu anteriores a esse período na Europa, como monarquias absolutistas, como monarquias do antigo regime, né? O Império Napoleônico, ele é pró-burguesia, ele não é pró-nobreza, né? Ele não vai restaurar a nobreza no poder e os privilégios da nobreza, muito pelo contrário, tá? E, claro, vai expandir os interesses dessa burguesia, né? Dos ideais burgueses. Outro ponto importante para a gente destacar, que eu tinha avisado, é sobre esse bloqueio continental, né? Em 1806, esse bloqueio é imposto por Napoleão, ele é contra a Inglaterra, né? E ele tem o objetivo de enfraquecer a Inglaterra dentro da Europa e perante os outros países, perante o globo, né? Poderíamos dizer assim.
ele, na verdade, dizia que qualquer país que fizesse comércio, né, com a Inglaterra seria invadido, né? Então, impede a exportação de mercadorias aos demais países europeus e também o envio de matérias-primas à Inglaterra, né? Bloqueando, isolando a Inglaterra do resto do mundo. Era essa a tentativa, né? Mas isso seria muito difícil, porque a Inglaterra já tinha um comércio muito consolidado, relações muito consolidadas, né, pelo mundo. A Inglaterra, então, consegue novos mercados, né, principalmente na América, inclusive apoiando movimentos de independência, tá? Contra a Espanha, movimentos de independência contra a própria França, né? E o que faz o tiro sair pela culatra, né? Vamos dizer assim. Então, ela não tinha condições, a França acabou não tendo condições de suprir essa oferta britânica, né? Que fica mais interessante. Então, coloquei aqui algumas consequências para a gente desse processo do bloqueio continental. Primeira vinda da família real portuguesa para o Brasil, né, que impacta no fato de o Brasil não ter mais condições de ser colônia, e com a coroa portuguesa no Brasil, o Brasil é elevado à condição de Reino Unido, a Portugal e Algarves. Então, assim, sai da condição de colônia, vira Reino Unido. Por quê? Porque, na verdade, ele está aqui, né, está no Brasil, o rei, e isso faz com que seja a sede, né? O Brasil se encontre, né, seja reconhecido como sede do reino. Então, Banco Central está no Brasil, né? Um Banco Central brasileiro, a Biblioteca Nacional é instalada, né? Também, na verdade, uma polícia real, né? É criada, né? Uma guarda, né? Real, uma guarda nacional. Enfim, tudo isso é criado nesse período, né? E faz com que o Brasil assuma uma condição diferenciada. Abre-se os portos brasileiros às nações amigas, leia-se Inglaterra, principalmente, né? E também os movimentos de independência da América Espanhola, né, passam a pipocar aí nesse continente. A independência do Haiti, né, que é liderada por Toussaint Louverture, que era um ex-escravizado, né, criado por uma família que tinha condições, né, ele se forma na Europa e volta ao Haiti, liderando o movimento de independência, tá? A derrocada de Napoleão acontece, né? Acontece principalmente a partir da derrota, né, com o Império Russo, frio, né, dos montes ali do Império da Sibéria, né, do Império Russo, faz com que Napoleão não tenha condições de arcar, né, com essa situação, né? Ele é, inclusive, isolado, né, e numa ilha, e a ilha de Elba, no Mediterrâneo, né, e a França vivencia uma outra realidade a partir desse momento. Bom, em relação à filosofia, né, a gente está retomando aí as teorias das ideias, né, de Platão, o mito da caverna, né, que nós estudamos, que faz com que o Platão divida o mundo, né, em mundo das ideias e mundo dos sentidos. E aqui eu coloquei as características, né? Ele fala que sair da caverna é uma alegoria, né, uma história criada por ele. Sair da caverna seria se voltar para o racional, né? E não levar em consideração os sentidos, né? Porque os sentidos enganam, segundo o Platão. Então, ele defende que o indivíduo deveria valorizar e desenvolver em si a sua capacidade racional e separá-la do que os sentidos nos dão, né? Os sentidos nos levam às ilusões, às sombras, né, o lado de dentro e o senso comum. Tudo o que a filosofia, na verdade, não busca, né? Platão também fala muito de sua divisão de sociedade, né? Ele divide a sociedade em três grupos,
né? A classe dos magistrados, que seriam os filósofos, né? Os sábios, os legisladores, aqueles que governam e se voltam somente para o lado racional, o mundo das ideias. No meio do caminho, né, que seria a classe militar, o grupo, né, dos militares responsável pela defesa da cidade. E a classe econômica, que são, na verdade, os donos das terras, os agricultores, os comerciantes, né? É o povo que ainda está muito voltado para os sentidos, para a alma, né, como ele diz, que ainda está voltada para os prazeres, né, para os sentidos do povo. Ele diverge muito de Aristóteles, né, que é o próximo filósofo que a gente vai estudar. O Platão rejeita os sentidos e o Aristóteles vê nos sentidos também uma capacidade de experiência e de conhecimento, né? É por isso, inclusive, que Aristóteles e Platão entendem que o conhecimento vem de lugares diferentes, né? Enquanto Platão entende que o conhecimento está acima do homem, acima do mundo material, né? Ele deve se desvencilhar do mundo material e se colocar só no âmbito racional. O Aristóteles entende que as coisas que estão no mundo é que nos dão a possibilidade de pensar, de explicar, né, os elementos. Então, as experiências com o mundo também são importantes, as experiências práticas, né? As experiências de vida, com os sentidos, são elas que vão nos fazer pensar. Então, o Aristóteles alinha mundo material, né, e mundo inteligível, enquanto Platão separa mundo material e mundo inteligível. Acho que isso é um ponto importante para a gente destacar. Além disso, Aristóteles divide muito a maneira e o jeito de explicar as coisas, né? Ele usa o conhecimento dedutivo, lógico, para fazer isso. E ele diz que existem 4 causas, né, para todas as coisas. Então, ele diz a causa material, a causa eficiente, a formal e a final. Por exemplo, política, tá? Política tem uma causa material do que ela é feita, né? Ela é feita de discursos, conversas, negociações, né? Eficiente, o que fez essa coisa, né? O que fez a política, por exemplo, né? Fez a polis, né? A causa formal, qual é a forma dessa política, né? A convivência, né? A socialização, não é? A própria política, né? O debate, o diálogo. E a causa final, né? Que a democracia poderia ser, né? Então, para todas as coisas existiriam 4 causas, segundo Aristóteles. O raciocínio dele é muito lógico, né? É muito dedutivo, é muito concatenado, diferentemente do Platão, tá? A partir daí, galera, vamos dar uma olhada, né, no nosso material para a gente poder estudar isso daí, fazer os nossos exercícios e tirar as dúvidas às 4 da tarde. Tá bom, meus amores? Até daqui a pouquinho, viu?